pensamento muito comum que pauta a vida e as escolhas, as tomadas de decisões de muitas pessoas, está relacionado com a ideia de que se algo é bom e me agrada, então certamente me fará bem. Então, diante das escolhas que nós temos que fazer na vida, um critério básico que nós deveríamos levar em conta seria o fato de que aquilo é bom, aquilo vai me agradar. Se a resposta for positiva, então eu poderei ir adiante, porque certamente isso me fará bem. Esse raciocínio é um pouco torto e um pouco arriscado, e é isso que a Bíblia nos chama a atenção. No livro de Provérbios, no capítulo 14, o versículo 12, ele diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ou seja, no final, dá em caminhos de morte. Devemos ter muito cuidado naquilo que escolhemos, devemos ter muito cuidado nas decisões que nós tomamos e com base em que essas decisões são tomadas. Não necessariamente tudo que é bom, não necessariamente tudo que é agradável vai me fazer bem. Então não é com base nisso, ou somente com base nisso, que eu poderei tomar as decisões na minha vida, poderei fazer as minhas escolhas, poderei escolher os caminhos pelos quais eu trilharei. O que a palavra de Deus nos alerta é para nós tomarmos cuidado com isso, porque muitas vezes tomamos as nossas decisões, fazemos as nossas escolhas tão somente pautados na aparência. É bom? É agradável? Então sigamos em frente. E os riscos que nós corremos com decisões pautadas nesse tipo de raciocínio pode levar as nossas vidas a resultados terríveis, ou como diz o texto bíblico, a caminhos de morte. O problema é que nós muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós pensamos com uma perspectiva imediatista. Isso é bom, isso é agradável no momento, então me fará bem. Mas o que a Bíblia nos chama a atenção aqui não é para o momento atual, não é para o presente em que nós vivemos. Talvez um dos critérios mais relevantes que nós precisamos levar em conta quando nós escolhemos determinadas coisas para as nossas vidas é o critério do futuro. O que é que vai acontecer mais na frente? Vai resultar em quê? O escritor bíblico aqui nos aponta para o fato de que há um caminho que nós escolhemos, há decisões que nós tomamos baseados em raciocínios ou em lógicas meio tortuosas que aparentemente vai nos fazer bem, mas o resultado final será terrível. Será caminhos de morte. E observem que ele fala em um caminho que aparentemente é bom, que aparentemente é agradável, mas que resulta em caminhos, aqui no plural, de morte. Então, certas coisas que nós escolhemos, certas decisões que nós tomamos, tão somente baseada nessa ideia de que se é bom e agradável, então me fará bem, os resultados, as consequências se desenrolarão. As consequências virão. E essas consequências podem levar a nossa vida simplesmente à morte. Fique imaginando que para alguém que adentrou o caminho das drogas, aquela droga certamente lhe traz algo de bom, lhe traz alguma satisfação. Ninguém vai experimentar nada que lhe seja desagradável. Mas certamente aquilo lhe traz alguma coisa boa, alguma sensação, alguma coisa positiva que lhe satisfaz em algo na sua vida. Mas vejam o resultado. É o exemplo mais acabado, mais bem acabado, né, que nós podemos encontrar
desse princípio que a Bíblia nos traz. Há um caminho aparentemente bom, mas no seu final resulta em caminhos de morte. E vejam quais os resultados que as drogas podem trazer para a vida de um indivíduo. Nem tudo que é bom e agradável me fará bem. O que a Bíblia nos chama a atenção aqui é para nós tomarmos muito cuidado com aquilo que nós escolhemos, para tomarmos muito cuidado com aquilo que nós decidimos para a nossa vida. Quais são os princípios que nós temos utilizado para decidir certas coisas no nosso viver? Quais são os princípios que nós temos utilizado para decidir que caminhos nós vamos trilhar? A mensagem que o escritor bíblico aqui nos deixa é essa: cuidado. Nem tudo que é bom, nem tudo que é agradável vai lhe fazer bem. Pense para frente, pense no futuro, pense nos resultados das suas escolhas e das suas decisões. E aqui eu termino com uma imagem que é muito comum nas nossas casas. Quando nós tomamos um café, quando nós tomamos um chá, normalmente fica no fundo da xícara, do copo, um pouquinho do açúcar, com o qual nós adoçamos a bebida. É muito comum nós encontrarmos, no outro dia, formigas mortas ao redor daquele açúcar, no fundo do copo, no fundo da xícara. Formigas que foram atraídas pelo doce tão agradável do açúcar. Mas qual foi o final delas? A morte. Há coisas que nos atraem porque nós pensamos que são boas. Há coisas que nos atraem porque nós pensamos que são agradáveis. E de fato são. Mas qual vai ser o resultado disso para o meu viver? Que possamos pensar a longo prazo. Que possamos nos lembrar da palavra do escritor bíblico que nos alerta sobre isso. Há caminho que ao homem parece bom, mas ao seu final, ao seu cabo, conduz para caminhos de morte. Que Deus nos dê sabedoria para nós sabermos fazer as escolhas certas e tomarmos as decisões certas com base nos princípios corretos. E nos lembremos sempre disso. Nem tudo que é bom, nem tudo que é agradável, necessariamente me fará bem. Que Deus assim nos abençoe.